nós vamos conversar aqui com Vlamir Brandalize. É ele que participa conosco ao vivo pela internet. Brandalize comentava agora no começo do programa a respeito dos valores bem mais deprimidos para a soja aqui no Brasil, a queda que você tem acumulado deste ano de 2023, principalmente os últimos 20, 22 dias foram terríveis em relação ao valor da saca de soja. Como lidar com esta situação de momento em relação à oleaginosa? Brandalize, você que em muitos momentos participou ao vivo conosco e falava da importância de ir negociando parte da safra naqueles bons momentos que ocorreram. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Fabiano, nós chegamos no olho do furacão, né? Agora é o pico da oferta, é o pico da colheita, né? A colheita já indo para a reta final em alguns locais, como aqui no Mato Grosso, né? Estou no Mato Grosso hoje aqui. E ele refletiu justamente esse excesso, né? A safra grande, dificuldade logística, né? Então isso é um fator importante. Portos aí, os navios demorando de 30 a 50 dias para carregar, ficando parados, tudo é peso em cima do produtor, né? Então essa queda veio talvez um pouco mais brusca que a maioria esperava, né? Só para comparar, por exemplo, o mercado do Rio Grande do Sul, em menos de 10 dias, caiu R$15 a saca para o produtor. Isso é um peso grande. Caiu no Mato Grosso, aqui em todas as regiões. Agora o mercado está tentando buscar um fundo de poço, viu, Fabiano? Mas em função do grande volume de soja que tem para negociar e da necessidade de fazer caixa dos produtores, ainda há um viés de baixa, porque essa altinha de sexta-feira e o mercado um pouco positivo de hoje, ele tem basicamente reflexo em cima de dois fatores. É a presença do Putin lá nas exportações de grãos da Rússia, colocando uma limitação, indicando que pode taxar, para diminuir a pressão inflacionária dentro da Rússia. O outro fator é o dólar em queda no Brasil, que acaba amenizando um pouco e ajudando Chicago, mas isso não há garantia que vai continuar nos próximos dias, porque o viés, ainda continuamos vendo um viés de leve e baixo, ainda poderia ter uma queda um pouco maior para frente, viu, Fabiano? Brandalize, esse viés de queda passa pela leitura do volume de soja que tem para negociar ainda. E a gente está olhando aqui que pode ser entre 82 e 85 milhões de toneladas. Há quem calcule até mais soja ainda a ser comercializada pelo Brasil. E aí você falou no fundo do poço. É possível que a soja venha arrasar ainda mais do que os valores que já estamos vendo, principalmente se considerar que essa soja possa continuar, que vai ficar caro para o produtor. Vender com preço mais baixo agora é prejuízo, não deixa de ser, e tentar financiar com um crédito agora para segurar essa soja também é caro, já que os juros também estão altos. Como é que faz numa situação dessa, Brandalize, pensando em mais de 80 milhões de toneladas a serem negociadas ainda? Olha, Fabiano, a situação não é fácil mesmo, a situação é complicada. Os produtores têm dívidas para pagar agora já no mês de abril, no mês de maio. Nós vamos ter uma pressão de venda, vai ter um pouco de soja. Aquele produtor que tem milho vai tentar vender milho, mas aparentemente ninguém quer comprar milho nessa hora aí, porque não tem armazém, né? Não tem nem silo bolsa, o pessoal está conseguindo mais. E daqui uns dias, aí mais uns 2 meses, já começam as primeiras colheitas do milho safrinha. A situação está bastante complicada. Eu acho que talvez ainda nessa semana, o produtor que precisar caixa aí para o começo de abril, tenha condições de cotações talvez um pouco melhores do que pode estar na próxima semana, porque esse viés de baixa, em função dessas 80, 90 milhões de toneladas que existem para ser negociadas, ela continuará sendo um fator de muita pressão no mercado internacional. O mercado internacional sabe que tem muita soja por aqui. Há uma definição de que a safra americana, que o USDA vai confirmar aí os primeiros dados de plantio, o que vem um levantamento de safra no fim de semana, na sexta, né? Então, tudo indica que deve repetir a área do ano passado, ou seja, faltam notícias novas. Essa notícia do trigo, da Rússia, do Putin, russas, ele vai ter um efeito passageiro, vai chegar mais uns dias, 2, 3 dias, e ele vai perder a importância, porque vai ser absorvido pelo mercado. E aí volta a pressão
da grande safra brasileira e do grande volume que tem aqui. Então, para aquele que vai precisar caixa e precisa vender soja, talvez ainda essa semana seja mais interessante que a próxima. Porque os juros, para você pegar juros de 20% ao ano ou mais, que estaria o capital de giro hoje, ele acaba inviabilizando, né? Porque o produtor tem um custo de carregar isso aí de mais de 2, 3% ao mês, né? Então não tem a garantia que isso vai evoluir nesses próximos 2, 3 meses. E tem mais um porém, Fabiano. Se todo mundo deixar essas 80, 90 milhões de toneladas para negociar no segundo semestre, o segundo semestre, que vai ver, se tiver uma safra americana andando bem, vai ser mais pressão de baixa, pode derrubar ainda mais Chicago e atrapalhar mais o mercado, porque nós não podemos deixar esse volume gigantesco de soja para negociar no segundo semestre, né? Então, mais problema pode vir à frente. Por isso que o importante é continuar negociando. Essa semana começamos aí com Chicago leve alta, pode ter condições aí um pouco mais favoráveis. O mercado de balcão nessa segunda-feira ele está sendo igual à sexta-feira, ou seja, ele parou de cair, mas ninguém garante que amanhã ele possa continuar estável, justamente porque nós estamos em dia de, novamente, dólar em queda, né? Se não tiver nenhuma novidade no dólar, pode amanhã abrir o mercado mais fraco que hoje, mesmo com o Chicago com essa alta de 5 a 8 pontos que está operando agora, mas não há garantia que vai chegar ao final do dia com alta, né? Falou uma coisa curiosa, né? O Silo Bolsa, né, aqui no Brasil, principalmente no Centro-Oeste, a indústria estava preparada, se preparou para o cenário, mas por incrível que pareça, a demanda é muito maior do que a visão mais otimista desses industriais. A gente tem feito um levantamento aqui, Brandalize, vamos colocar no ar daqui a alguns dias, mas por incrível que pareça é mais otimista do que o mais otimista deles antes dessa situação da produção brasileira. Brandalize, pode ser que aconteça em 2023, eu estou quase firmando que ocorre, de nós termos algo, de ter uma concorrência mais forte mesmo da soja brasileira da campanha 22-23, já com soja americana 23-24. E isso não seria com pouco volume, né? Considerando que 80 para 90 milhões de toneladas, metade vai vender até novembro, ainda assim sobra muita soja para negociação e aí tem uma disputa entre dois mercados que normalmente não entram juntos cabeça a cabeça. É possível isso ocorrer, Brandalize? É possível que aconteça esse ano aí um fato que normalmente eu não lembro aí de ter acontecido, de ter uma grande disputa na virada do ano, quando começam os embarques americanos, entre soja americana e soja brasileira tentando antecipar, né? Porque nós vamos passar o ano com soja e já vamos entrar em janeiro com embarques a todo vapor, né? Isso pode ser um fator aí que pode desencadear a queda de prêmios forte nos Estados Unidos, né? Pela dificuldade de atrair navios. Pode ter uma pressão negativa no Brasil em função da antecipação dos grandes volumes e muito navio tendo que esperar para carregar, além de que nós vamos ter aí grandes volumes do próprio milho, né? Por enquanto, tudo indicando que vem uma super safra de milho, uma super safrinha, e o milho também não vai ter armazéns, não vai ter silo bolsa e vai ter que disputar os espaços nos portos, né? É uma disputa. Se nós tivéssemos uma infraestrutura boa, uma logística boa, seria uma disputa boa. Mas a questão é que a gente tem ambos aí, tanto logística como infraestrutura e portos, muito limitados. Então isso vai acabar afetando aí a margem, as operações dos produtores, né? O produtor é um ano de turbulência, tem que a gente já vem falando há muito tempo, e ele tem que ir fazendo as posições tanto de milho como soja, quando aparecer oportunidade interessante, que ele veja que seja uma boa relação de troca, e fazendo posições para não deixar acumular tudo para o segundo semestre, né? Serão muita soja e muito milho, né?